Susan ficou em choque quando notou pequenos buracos no nariz de seu bebê, Roy. O que parecia ser algo simples revelou-se um mistério perigoso, envolvendo um vírus raro, ações emergenciais e um profundo impacto em sua vida. Mas como algo tão incomum pôde acontecer? Embarque agora nesta história emocionante de amor e coragem. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Naquela manhã, Susan, uma mãe solteira com 40 anos, ficou alarmada ao notar estranhos buracos no nariz de Roy, seu bebê de poucos meses. Pressionada pela gravidade da situação, levou-o ao médico. Porém, o que começou como uma consulta de rotina transformou-se rapidamente em um pesadelo. Durante o exame, o médico percebeu algo alarmante e, sem explicar o motivo, chamou a polícia. Susan foi deixada em uma sala trancada, angustiada e sem respostas, aumentando ainda mais sua preocupação. Após forçar a saída da sala, ela encontrou o consultório em alvoroço, com funcionários tentando impedi-la de sair. Momentos depois, policiais chegaram armados, aumentando o clima de tensão. Susan, desesperada, implorou por respostas. O médico finalmente explicou que os buracos no nariz de Roy eram causados por um vírus extremamente raro e agressivo, apelidado de vírus devorador de tecido. Ele precisava agir rápido para evitar complicações fatais e iniciou medidas urgentes. Enquanto Roy era isolado para tratamento, Susan descobriu que o vírus tinha uma possível ligação com uma planta exótica encontrada em um parque que ela havia visitado com o bebê dias antes. Enquanto médicos e autoridades investigavam a origem do vírus, Susan e Roy foram transferidos para um hospital especializado. O tratamento foi iniciado com um antiviral experimental, mas nos primeiros dias, os resultados eram incertos, trazendo ainda mais angústia para Susan. Os buracos no nariz de Roy pararam de crescer, mas a febre e o desconforto persistiam. Consumida pela culpa, Susan mal conseguia dormir, sentindo que havia falhado como mãe. Contudo, os médicos a tranquilizaram, explicando que ninguém poderia prever algo tão raro. Paralelamente, botânicos identificaram uma planta estranha, não nativa da região, hospedeira do vírus, provavelmente introduzida por turistas ou animais, destacando os riscos de espécies exóticas. A trilha foi interditada e equipes trabalharam para erradicar a planta e prevenir novos casos. Após uma semana, Roy começou a apresentar sinais de melhora. Os buracos no nariz diminuíram e sua sensibilidade voltou. Susan sentiu um alívio indescritível ao saber que seu filho estava fora de perigo imediato. Mesmo assim, ele precisaria ser monitorado por meses, e Susan foi orientada a evitar ambientes naturais desconhecidos, como medida de precaução essencial. Enquanto Roy se recuperava, Susan refletia sobre os acontecimentos. Ela lembrou-se do encontro com um homem na noite anterior ao surgimento dos sintomas de Roy. A experiência desconfortável a fez perceber que precisava ser mais seletiva e confiar em seus instintos, especialmente agora que era responsável por Roy. As autoridades usaram o incidente para educar sobre os perigos das espécies exóticas e a importância de preservar o equilíbrio ecológico. Susan tornou-se uma defensora dessas causas, compartilhando sua história e ajudando a conscientizar outras mães sobre como proteger suas famílias. Com Roy finalmente recuperado e livre do vírus, Susan sentiu que sua vida estava voltando ao normal. As cicatrizes no nariz de Roy estavam desaparecendo gradualmente, e ele demonstrava a energia habitual de um bebê saudável. Contudo, o trauma vivido ainda estava fresco na mente de Susan. Ela não conseguia esquecer o pânico no consultório, os policiais armados e o medo de perder seu filho. Para lidar com tudo isso, começou a participar de grupos online de apoio a mães, onde encontrou conforto ao compartilhar sua experiência e ouvir histórias de outras mulheres que também enfrentaram desafios inesperados. Enquanto isso, as investigações das autoridades sobre a planta exótica continuavam. Especialistas confirmaram que ela era originária de uma região tropical
e possuía uma relação simbiótica com o vírus que havia infectado Roy. Esse vírus, adaptado para proteger a planta de predadores, tornou-se letal quando entrou em contato com a pele humana, especialmente a sensível pele de bebês. A trilha foi permanentemente interditada e a área ao redor passou a ser monitorada para garantir que nenhuma outra planta semelhante pudesse colocar em risco a saúde da população. No hospital, Susan foi informada de que Roy estava quase pronto para receber alta. Ele havia respondido bem ao tratamento antiviral e os médicos estavam confiantes de que o vírus havia sido erradicado. No entanto, recomendaram que Susan seguisse uma rotina rigorosa de visitas médicas nos meses seguintes para garantir que o vírus não reaparecesse. Susan ouviu atentamente cada instrução, determinada a fazer tudo o que fosse necessário para proteger seu filho. Apesar de aliviada com a recuperação de Roy, Susan sabia que ainda precisava reconstruir sua própria confiança. A experiência a deixou com receio de expor Roy a qualquer situação que pudesse representar um risco. Cada passeio ao parque ou até mesmo uma ida ao supermercado era planejada com extremo cuidado. Ela começou a carregar um kit de primeiros socorros e tomava precauções extras ao entrar em contato com ambientes naturais. Quando finalmente deixaram o hospital, Susan e Roy foram recebidos por vizinhos e amigos que acompanharam a história de longe. Muitos vieram oferecer apoio e palavras de encorajamento, o que trouxe um pouco de conforto a Susan. No entanto, ela ainda sentia que precisava recuperar a paz interior que perdera desde o início da crise. Com o passar das semanas, Susan começou a reorganizar sua rotina. Ela retomou o trabalho de casa e criou um cronograma para cuidar de Roy e manter-se ativa socialmente. Decidiu também investir em conhecimento, estudando sobre vírus, ecologia e os perigos de espécies invasoras. Ela queria estar preparada para lidar com qualquer situação semelhante no futuro e, mais importante, queria ajudar outras mães a evitarem o que ela havia enfrentado. Enquanto isso, as autoridades ambientais trabalhavam para reforçar as políticas de preservação, sugerindo medidas mais rígidas de controle em áreas de turismo natural. Os cientistas criaram campanhas para educar a população sobre a importância de não introduzir espécies exóticas em ecossistemas locais. Cartazes e informativos foram distribuídos em parques, alertando visitantes sobre os riscos de tocar em plantas desconhecidas. Em uma tarde tranquila, enquanto brincava com Roy em casa, Susan recebeu uma ligação inesperada. Era um repórter de um jornal local, interessado em contar sua história. Após refletir, ela aceitou o convite, vendo isso como uma oportunidade de alertar outras famílias. Durante a entrevista, Susan falou abertamente sobre seus medos, as dificuldades enfrentadas e a lição que aprendera. Nunca subestimar o poder do desconhecido, mas também nunca deixar o medo paralisá-la. A entrevista foi publicada com grande repercussão e Susan recebeu mensagens de apoio de pessoas que se inspiraram em sua força e determinação. Algumas mães a procuraram diretamente, agradecendo por compartilhar sua experiência. Isso trouxe a Susan um novo senso de propósito e ela começou a colaborar com grupos locais dedicados à conscientização ambiental. Susan usava sua história como exemplo de como o equilíbrio da natureza pode impactar diretamente a vida das pessoas. Conforme os meses passavam, Susan sentiu sua confiança gradualmente retornar. Ela voltou a levar Roy para passeios ao ar livre, sempre tomando todas as precauções necessárias. A cada sorriso de Roy, a cada gargalhada enquanto ele brincava, Susan sentia que havia superado o pior. Ela percebeu que, apesar das dificuldades, era mais forte do que imaginava. Um dia, enquanto organizava fotos antigas no celular, encontrou imagens do dia em que visitara o parque. Com o coração apertado, lembrou-se do quanto se sentira feliz naquele momento, sem imaginar o que estava por vir. Apesar da tristeza que a lembrança trouxe, Susan decidiu guardar a foto como um lembrete de que momentos difíceis também podem levar a lições valiosas. Alguns meses depois, a vida de Susan e Roy estava praticamente normalizada. Roy havia recuperado completamente sua saúde e Susan retomava gradualmente suas atividades.
Ela continuava frequentando grupos de apoio online, mas agora era vista como inspiração por outras mães. Essas mães admiravam sua coragem e determinação. Pouco a pouco, Susan também começou a se reconectar com amigos que não via há tempos, aproveitando a companhia deles para aliviar o peso emocional que ainda sentia. As investigações sobre a origem da planta exótica chegaram ao fim. Especialistas concluíram que, muito provavelmente, sementes haviam sido trazidas ao local por pássaros migratórios ou turistas. A planta, adaptada ao clima tropical de outro continente, encontrou no parque um ambiente propício para crescer. Com isso, o vírus que ela abrigava foi inadvertidamente introduzido em um novo ecossistema, onde encontrou um hospedeiro humano vulnerável. A trilha onde a planta foi encontrada permaneceu interditada e novas medidas de segurança foram implementadas em toda a região. Susan decidiu usar sua história para promover conscientização. Ela foi convidada para participar de uma palestra organizada por uma associação de preservação ambiental local, onde compartilhou sua experiência. Durante o evento, Susan falou com emoção sobre os perigos ocultos na natureza. Ela destacou como algo aparentemente inofensivo, como uma caminhada em um parque, pode esconder riscos que nem imaginamos. Ela também ressaltou a importância de proteger os ecossistemas locais e de educar as pessoas sobre os riscos de introduzir espécies exóticas. A palestra foi um sucesso, e Susan saiu de lá sentindo que estava transformando algo tão traumático em um aprendizado coletivo. Pouco tempo depois, foi convidada a dar entrevistas para outros veículos de comunicação, onde reforçou a mensagem de buscar ajuda e confiar nos especialistas. Embora o passado ainda trouxesse memórias dolorosas, Susan notou que sua experiência a havia tornado mais forte e resiliente. Ela passou a confiar mais em sua capacidade de enfrentar desafios e começou a valorizar ainda mais os pequenos momentos com Roy. Certa manhã, enquanto o segurava em seus braços e o fazia gargalhar, sentiu que tudo pelo que havia passado valera a pena. Roy era sua prioridade absoluta e ela faria de tudo para protegê-lo. Em meio a essa nova fase, Susan decidiu que também precisava se cuidar. Ela retomou hobbies que havia deixado de lado, como pintura e leitura, e até começou a fazer caminhadas curtas em parques mais seguros. Cada passo era dado com cautela, mas também com a consciência de que o medo não podia governar sua vida. Um dia, enquanto passeava com Roy em um parque próximo de casa, encontrou uma mulher que parecia estar enfrentando dificuldades com seu filho pequeno. Susan, lembrando-se da própria jornada, ofereceu ajuda. Elas começaram a conversar e descobriram que tinham muitas coisas em comum. Essa nova amizade deu a Susan a chance de compartilhar sua história novamente, reforçando a conexão entre mães que enfrentam desafios inesperados. Roy, por sua vez, crescia saudável e feliz. As cicatrizes no nariz haviam desaparecido completamente, e ele era uma criança ativa, sempre explorando o mundo ao seu redor com curiosidade. Susan notava que, apesar de todos os cuidados que tomava, não queria limitar as experiências do filho. Ela se certificava de que ele tivesse a chance de viver plenamente, mas sem negligenciar a segurança. Um ano após o incidente, Susan sentiu que era hora de revisitar a trilha onde tudo começou. A área ainda estava interditada, mas ela decidiu caminhar pelas proximidades e refletir sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto olhava para o local, lembrou-se do desespero que sentira, mas também da força que descobrira em si mesma. Susan sorriu, segurou a mão de Roy e, ao se virar para partir, percebeu que aquele capítulo de sua vida estava finalmente encerrado. Agora, mais do que nunca, Susan estava pronta para enfrentar o futuro. Ela havia aprendido que, mesmo em meio às adversidades, o amor de mãe é capaz de superar qualquer obstáculo. A experiência a ensinara a valorizar cada dia, cada sorriso de Roy e, acima de tudo, a importância de nunca desistir. Susan decidiu continuar envolvida com ações de conscientização ambiental e apoio a outras mães. Durante palestras e eventos, ela falava sobre como sua experiência havia transformado sua visão de mundo e a importância de estar preparada para os imprevistos da vida.
O que você faria no lugar de Susan ao descobrir algo tão assustador no próprio filho? Teria a mesma coragem de enfrentar o desconhecido? Acha que as autoridades ambientais estão preparadas para lidar com situações como essa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.